Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, 19 de junho de 2025. Irmãos, nessa missa rezaremos pelas seguintes intenções: pelas almas de Nair Paulucci Batista, Terezinha de Jesus Maria Alva Palhaço, Ana Maria Alva de Campos e Edson Luiz Pereira de Souza. Pela saúde e proteção da família Bonifácio, família Araújo, família Badaró, Alícia Bueno Bonifácio, Jesuíno Bonifácio Neto, Maria Helena Araújo, Mariana Badaró e Renê Rodrigues. E em ação de graças pelo aniversário de Sinara Carla Rezende e pelos exames de Helenice. E sendo comunitária, também vamos rezar pelas intenções que cada um aqui traz em seu coração. Com muita alegria, cantemos para dar início à nossa Santa Missa. Canto número 1. Venham todos para a ceia do Senhor, casa iluminada, mesa preparada, com paz e amor, porta sempre aberta, Pai amigo, aguardando acolhedor, vem do alto por Maria, este pão que vai nos dar. Anjos nos para ressuscitar. Canta a igreja o sacrifício, que na cruz foi seu início, e antes Jesus quis entregar corpo e sangue em alimento, precioso testamento, como não nos venham todos para a ceia do Senhor, casa iluminada, mesa preparada, com paz e amor, porta sempre aberta, Pai amigo, aguardando acolhedor, vem do alto por Maria, este pão que vai nos dar. Pão dos anjos, quem diria, nos fará ressuscitar. Nós temos que agradecer a Deus esse presente do céu, a fé, onde nós acreditamos piamente na Santíssima Eucaristia, sinal de união entre o céu e a terra e o céu. Jesus instituindo, dentre outros sacramentos, este, cuja festa hoje nós estamos então celebrando, corpo e sangue de Cristo. E já também dizendo a Ele o nosso obrigado pela semana que nós chegamos até aqui. E nesta semana nós tivemos, na quarta-feira, a hora santa lá no templo votivo. Foi muito bonita, não éramos muita gente, a Maribília está aqui, estava lá, a Dora, não sei se mais alguém. Foi muito bonito, um momento assim de uma verdadeira preparação para a festa de hoje. E a paróquia São Benedito se fez presente. E nós agora vamos receber, celebrar em ação de graças por essa graça de estarmos hoje
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sob as bênçãos de Deus Altíssimo, estamos reunidos para celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo, a festa do pão e da partilha. Fazer memória da doação do Senhor nos encoraja à partilha da vida. Nosso alimento na caminhada cristã, Jesus desperta em nós a disposição para a superação da fome, buscando uma ecologia integral em nossa sociedade. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Que vieste salvar os corações arrependidos, que Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos a Trindade. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos
Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. A palavra de Deus que ouviremos nos motiva a contemplar o mistério da nova aliança celebrada na Eucaristia e revela o desejo de Jesus de que todos tenhamos o alimento diário. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és
sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segundo a ordem do rei Melquisedeque, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comestes deste pão e bebestes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Resulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz, com teus hinos tua voz. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na santa ceia, foi entregue aos que escolheu, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração, pois transborda o coração. Qual solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição, nos recorda a instituição. Novo Rei
nova Páscoa e realeza. Foi-se a Páscoa dos judeus, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo. Foge a noite, chega a luz, foge a noite, chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar, repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para a nossa salvação, para a nossa salvação. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram.
Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Povo de Deus, quanta coisa nós temos. Se nós tivéssemos um tempo bem maior para sentarmos como os discípulos sentaram em grupo de 50 ou mesmo de 3 e de 2, para falarmos e degustar o sabor desta palavra. Mas o que eu vejo e partilho com vocês, ali na primeira leitura, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Escritura, nós estamos vendo já a realização da instituição da Santíssima Eucaristia. Por que nós temos essa coragem de falar desta maneira em alto e bom som? Porque nós vimos aqui, o rei Melquisedeque trouxe pão e vinho como sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele fez? Está escrito aí, abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão. Então veja como que ele centraliza já do Antigo Testamento a Eucaristia. A ordem não importa mais. Primeiro, na pessoa de Abraão, que ele está se portando, transportando, enxergando o centro da Eucaristia na pessoa de Jesus. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Valoriza a criação do céu e da terra, e depois veja a entrega. Então, da primeira leitura vamos levar isso daqui. Já no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, da Sagrada Escritura, já se falava ou se fala da Santíssima Eucaristia. Isso é uma riqueza muito grande, meu bom povo, para todos nós, né? Depois, quem podia ou poderia fazer aquele ato senão alguém que Deus escolheu, Deus Pai escolheu? Então escolheu Abraão e Melquisedeque. E aí o salmo de resposta diz, apontando o dedo, dizendo assim, tu és sacerdote eternamente. Não é um pedacinho, não é um espaço de tempo, não, eternamente, de acordo à forma do rei Melquisedeque. O valor da instituição da Eucaristia lá no Novo Testamento, na pessoa do Melquisedeque. Muito bem. Depois nós já damos um pulo bastante grande lá no Novo Testamento, quando Paulo, convertido, mergulhado na profundidade da oração, enxergando, palpando a ação do Espírito Santo, ele enaltece, ele valoriza a instituição da Eucaristia, trazendo, eu diria para mim e para vocês, aos moldes do dia de hoje, que é a forma ou fórmula da consagração, que eu quero chamar a minha atenção e a de vocês, para que nessa missa de hoje nós nos mergulhemos nesse mistério. É um mistério, nesse mistério,
E vamos com Paulo escrevendo à comunidade de Corinto, trazendo a riqueza, a beleza da Santíssima Eucaristia. Quando ele traz as próprias palavras do próprio Cristo, dizendo: este cálice, falando do cálice, é a nova e eterna aliança. Veja o Cristo numa refeição, meu povo. Veja o Cristo com o grupo que ali estava. Jesus que celebra a Eucaristia. Jesus que celebra a missa, vamos usar essa expressão nossa, e traz o pão e o vinho. E ele termina, Paulo, pegando toda a instrução que ele teve e tem, diz: fazei isto em memória de mim. Olha a aliança nova, olha a aliança antiga, olha a ação da Trindade presente. Então, para a segunda leitura, eu gostaria que nós levássemos conosco isso daqui: a presença de Jesus na pessoa de Paulo, escrevendo, conversando, evangelizando a comunidade de Corinto. E veja que ele termina o tempo dele assim: proclamando a morte do Senhor até que ele venha. É a valorização da segunda vinda de Jesus para julgar, conforme nós sabemos, quem? Os vivos, quem? Os mortos. Onde ele fala que para fazer a memória. Repetindo o que eu já disse, nós vamos hoje, na nossa consagração, vamos juntos, arruma um lugar chamado cenáculo. Vamos lá, imaginamos como seja, e nós sentados à direita e à esquerda, à frente, atrás, ao redor de Jesus, e ele instituindo a Santíssima Eucaristia para nós. E essa Eucaristia que também ela é vivenciada no texto de hoje, que é a multiplicação dos pães. Olha que preocupação de Jesus, pelo menos eu vejo assim, em querer permanecer no nosso meio. E um dos modos que ele institui a palavra e depois o próprio gesto, institui nesse símbolo da multiplicação dos pães, para dizer que o Cristo é multiplicado em todas as celebrações que acontecem dioturnamente. Ali está o Cristo realizando o que ele prometeu, e o Cristo sendo Eucaristia, ou seja, seja graça, ação de graça, porque a palavra Eucaristia significa graça, ação de graça. Então, minha gente, que nós que estamos participando desta ceia, que eu já pedi e repito, vamos voltar na hora da consagração, lá há mais de 2000 anos, onde com que carinho Jesus pega o pão, com que carinho Jesus pega o cálice, com que carinho ele pronuncia e pede que isso seja repetido todos os dias. E eu diria, todos os momentos. Nós, cristãos católicos, somos privilegiados, minha gente, pelo dom da nossa vida, como sempre, pelo dom da nossa fé, e dentro da nossa fé, uma mesa onde ele senta, parte, reparte aquilo que é ele, que é dele, a Eucaristia. Nós vamos parar agora um momentinho em silêncio e nós vamos nos transportar para aquele momento onde lá no Antigo Testamento é apresentado a matéria, no Novo Testamento é realizado a Eucaristia com a presença dos apóstolos, mas o Cristo centrado e centrando tudo nele, com ele e para ele.
Professemos nossa fé. Número 11 do nosso folheto é o creio do Concílio de Niceia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, ao Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, rezemos iluminados pela fé. Dai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, Filho de Deus vivo, que pedistes que celebrássemos a Eucaristia em vossa memória, renovai a Igreja neste ano jubilar, para que seja sempre mais vossa fiel testemunha. Nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, sacerdote da eterna aliança, que confiastes aos sacerdotes oferenda da Eucaristia, concedei-lhes permanentemente viver o que celebram no sacramento. Nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, pão da vida eterna, que dissestes, dai-lhes vós mesmos de comer. Tornai nossa sociedade sensível à realidade dos que vivem na pobreza. Nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor, com a palavra e a Eucaristia. Cristo, que abençoastes os pães e os peixes para saciar a fome dos necessitados, concedei que sejamos sinais de consolação para os doentes, de perdão para os pecadores e de coragem para os desanimados. Nós vos pedimos. Alimentai-nos, Senhor. Palavra e Eucaristia. Senhor nosso Deus, acolhei nossos pedidos e ensinai-nos a repartir o pão com os necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística.
Fruto da terra e do trabalho humano, o pão e o vinho que ofertamos simbolizam o alimento indispensável à vida humana e tornam presente Cristo, sustento da vida cristã. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitas são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, concedei benigno à vossa igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por estas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, eu chamo minha atenção aqui e a de vocês, vou até repetir, liturgicamente o que eu estou fazendo não está correto não. Mas Deus me perdoa. Quando estava reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar pelos séculos a memória da sua paixão salvadora, ele ofereceu-se a vós como cordeiro sem mancha, foi aceito como perfeito sacrifício de louvor.
neste sublime mistério, alimentais e santificais os vossos fiéis, para que, no mundo inteiro, o gênero humano seja iluminado por uma só fé e unindo na mesma caridade. Assim, nos aproximamos da mesa deste admirável sacramento, para que, repletos da doçura da vossa graça, nos transformemos em imagem da vossa glória. Por isso, o céu e a terra entoam um hino novo de adoração, e também nós, com a multidão dos anjos, cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Chamo a minha atenção para irmos juntos ao cenáculo, onde aconteceu a instituição da Santíssima Eucaristia. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e a ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança eterna com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Gaspar Bertone, São Benedito, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos que morreram na vossa amizade, cujos nomes aqui se encontram, os da urna e o que cada um está trazendo. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória,
Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Provai e vede como o Senhor é bom. Por isso, obedientes à sua palavra e formado por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A Eucaristia é a união. Por isso nós estamos unidos em nome junto de Jesus. Mas não podemos trancar, temos que distribuir o pão, distribuir o vinho, distribuir o amor. Saudemos uns aos outros.
mas por vossa bondade seja sustento a nossa vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Minha gente, hoje a Santíssima Eucaristia, a comunhão, ela será distribuída em 2 espécies. Nós faremos 3 filas, uma no centro e uma em cada lado, só que vocês vão receber direto na língua. O ministro, dentre eles eu, nós vamos intingir, ou seja, molhar o pão consagrado no vinho consagrado e colocar na sua língua. Corpo e o sangue de Cristo. Corpo e o sangue de Cristo. Já pode pegar o seu também. Corpo e o sangue de Cristo.
sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a participação eterna na vossa divindade, que no tempo presente é prefigurada na comunhão do vosso preciosíssimo corpo e sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Hoje, às 16 horas, lá na Catedral, acontecerá a celebração da missa, também presidida pelo senhor arcebispo. É o jubileu da cidade de Campinas. Aqueles que se puderem estar presentes, seria tão bom, não por ser da paróquia São Benedito, mas por ser da cidade de Campinas. Terminada a celebração da missa em frente à catedral, sairemos, eu digo sairemos, que se Deus quiser estarei presente, em procissão com o Santíssimo Sacramento até a Igreja do Carmo. O roteiro eu não sei, mas essa é a determinação da diocese, ok? E vamos agora propagando a nossa festa dos 4 e 5 de julho, aqui no salão, aqui na praça. Teremos aí as coisas bonitas e gostosas de sempre, tá bom? Obrigado, meus queridos cantores e tocadores, cantoras e tocadoras, obrigado. Que bom a gente celebrar a missa, não? Celebrar junto, cantando. Temos nossas falhas, mas Deus nos perdoa nossas limitações, né? E assim a gente agora conversa com aquela que nos acompanha a cada fração de segundo, a nossa Mãe do Céu, na imagem de Aparecida. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa campanha de enxoval, que começou no dia 25 de março, obrigado, ela continua. Essa semana, ou seja, o final da semana passada, nós recebemos um pacote tão bonito, né? 16 enxovais. Uma das equipes de Nossa Senhora fez essa doação, 16 enxovais, umas sacolinhas bonitas, muito chique. Então continua. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora e São Benedito, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Bom feriado a todos, um bom dia, vamos em paz e Deus nos acompanhe.